Bom dia. Vamos falar hoje sobre como a gente pode estar alicerçada, edificada e transbordar do Senhor. Amém? Estava lendo lá em Colossenses 2, o Senhor falou muito forte ao meu coração. E aí eu queria compartilhar aqui, né? Porque é assim que a gente cresce, né? Compartilhando a palavra, umas com as outras, uns com os outros, e a gente vai crescendo, né? Na multiforme graça do Senhor. Vou ver se a Cíntia já entrou aqui para a gente já começar a orar. Para a gente já começar a orar. E que em nome de Jesus o seu coração esteja sedento, né? É muito importante a gente estar com fome, com sede do Senhor. Porque aí ele vem, né, com mais poder, ele vem com um maior peso de glória sobre as nossas vidas. Então é muito importante a gente estar alimentando isso, né? Intencionalmente buscando se alimentar das coisas do alto, se alimentar da palavra do Senhor. Amém? Deixa eu ver se a Cintia entrou aqui. Só um minutinho, gente. A Cintia deve estar entrando aqui. Aqui, a Cintia já entrou. Vamos começar. Ixi, Cintia não está conseguindo participar. Vamos ver se agora dá. Bom dia, mana. Bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Vamos orar? Vamos. Você ora? Oro. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por mais essa manhã na tua presença, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, de todo coração, de todo entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, Pai. Deus, para receber mais de Ti. Deus, para aprender os Teus ensinamentos, a Tua palavra, que é a única verdade que nós temos, Senhor. A única verdade que existe é a Tua palavra, Senhor, e nós queremos aprendê-la, Deus, para viver na verdade, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha se revelar a nós através da Tua palavra, que o Senhor venha nos ensinar, nos orientar, Pai, para que nesse mundo tão difícil que nós temos hoje, nós possamos caminhar na retidão da Tua palavra, Deus. Senhor, nos ajuda, nos ensina, nos orienta, Pai. Ó Deus, e a todos que participarem dessa live agora ou assistirem ela depois, que o Senhor venha tocar nos nossos corações, tocar no coração de todo mundo que assistir, para Deus se voltar para a Tua palavra, Senhor, se voltar para Amém. a única verdade que existe e que que as nossas vidas e as vidas de todos que ouvirem essas lives possam ser transformadas pelo Amém. poder do Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. É o que você falou na oração, né, Cintia? O nosso alicerce, a nossa força, a única verdade que nos transforma, que nos liberta, é a palavra de Deus, né? A gente precisa alimentar em nós uma chama, uma fome, uma sede por mais dessa palavra, por mais do cumprimento dessa verdade poderosa nas nossas vidas, né? Cabe a nós. Não tem como a gente ficar pegando carona, terceirizando isso, né? A gente precisa ir lá buscar, tá tudo aqui na palavra, tá tudo aqui. A palavra está acessível, né? A gente não sabe até quando que ela vai estar acessível, né? Do jeito que as coisas andam. Então a palavra está acessível, vamos aproveitar, vamos meditar, vamos tirar ela da mente e trazer ela para o nosso coração, né? Porque existe poder nisso, nessa meditação. Aí eu vou ler aqui Colossenses 2, do versículo 4 ao versículo 12. E aí a gente comenta, tá bom? Tá bom. Versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo,
Contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Olha que forte, né? Por mais que o Senhor Jesus não esteja mais aqui em carne, ele está em espírito. E ele fica acompanhando, né, o que a gente está fazendo e alegra o coração de Deus quando ele vê que a gente está vivendo na ordem dele e na firmeza da fé nele, né? Então a gente precisa ser ativo, né? Existe uma parte que nos cabe para que a gente viva desse jeito, alegrando o coração de Deus, porque a gente está vivendo na ordem dele e com a nossa fé firmada e alicerçada somente nele, né? Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados e alicerçados, confirmando a nossa fé, assim como foste ensinados, abundando em ação de graças. Então, com o coração grato diante do Senhor, firmando a nossa fé somente nele, na palavra dele, né? Não colocando a nossa fé em nenhuma outra coisa, em nenhuma outra pessoa, né? Não dá certo. As pessoas falham, as coisas falham, né? Os sistemas falham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre e ele jamais falhará. Né? É nisso que a gente tem que se apegar, é isso que alicerça as nossas vidas, é isso que faz a gente andar edificado, né? Com a nossa fé fortalecida. É a gente focar nessa palavra, se alimentar dessa palavra, focar os nossos olhos no Senhor e nas coisas do alto, né? É isso que vai nos dar força para a gente continuar nessa jornada. Né, Cíntia? Ontem a gente estava até comentando, tá tendo um curso lá em casa, né? E a gente estava até comentando que hoje em dia as pessoas se orientam por várias biografias, né? Vários livros de escritores famosos que se dizem papa da administração, papa de não sei o quê, papa de não sei o quê. E se você for olhar, né, 95% de tudo que eles escrevem são princípios bíblicos. Né? É pura Bíblia. Mas você prefere que o outro fale do que você mesmo ir na fonte, que é a palavra de Deus. Então, assim, eu acho que existe um preconceito, né, com ler a Bíblia, com buscar a Bíblia, com, né, de, assim, você mesmo descobrir o que Deus quer falar com você. Aí você lê vários outros livros, várias outras biografias, né? A gente vê tanta gente culta que lê, mas não para ler o livro mais importante da história, que é a Bíblia, né? O livro que baseia todos os outros livros de autoajuda, de finanças, de empreendedorismo. Todos esses livros, eles são baseados 95% do que é dito ali, dos princípios ditos, dos valores ditos, eles estão na Bíblia. Mas... E a gente deixa de ir na fonte, né, Cíntia? Deixa de beber água fresquinha da fonte revelada pelo Senhor, né? Exatamente. Porque, assim, não é que é ruim, né? A gente pode ler outros livros, inclusive outros livros nos mostram a revelação que Deus deu a eles quando leram. Né? Isso daqui é legal. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, Deus nos dá a revelação que Ele tem para nós, né? Específica, né? Para a nossa vida. Então, isso é muito poderoso. E muitas vezes a gente não vive isso, né? A gente desperdiça isso. Porque ou a gente escuta lá da boca do pastor a palavra que Deus deu para ele, ou a gente escuta da boca dos escritores que colocam a experiência que eles tiveram. Cadê a sua experiência genuína com Deus? Né? Cadê a revelação que Ele tem para você? Não que nada disso não nos traga, né? A palavra de Deus traz, sim, isso é tudo muito importante. Mas Deus quer ter algo íntimo com você. Amém. Ele quer revelar algo específico, especial para nós, né, Cíntia? Eu creio muito nisso também. E é como você falou, tá tudo aqui, tá tudo na palavra. A gente aprende tudo aqui se a gente quiser.
né? Basta a gente se dispor, priorizar o tempo, meditar, se aprofundar nessa palavra, né? Essa palavra de poder, essa palavra de vida, né? E estar com o nosso coração pronto para receber as sementes do alto também, né? Não adianta a gente ler a palavra, eu tô aqui, tô lendo, mas minha cabeça está pensando em outras coisas. Eu não tô de corpo, eu tô só de corpo presente, né? Eu não tô com o espírito, com a alma, com a atenção focada realmente, né? Então eu não vou conseguir meditar. Ela não vai sair do campo do entendimento para passar para ficar impressa no nosso coração, né? Então é importante a gente meditar na palavra. Porque aí sim a nossa fé vai ser edificada, né? A nossa vida vai ser totalmente alicerçada no Senhor mesmo, né? Porque a gente vai conhecer do poder dele, a gente vai conhecer sobre ele, a gente vai entender sobre a grandeza dele, né? Entender que nós somos imagem e semelhança dele. É. E aí isso tudo alimenta a nossa fé, né? Edifica a nossa vida. E, e eu queria, né? Assim, eu acho que todo mundo já sabe e tal, mas eu queria reforçar aqui, né? O que é meditar? O que seria meditar na palavra de dia e de noite, né? É que a gente tem que ficar sem dormir para ficar pensando o que a palavra diz, né? Uhum. Mas o dia, ele tem a ver com a clareza, com a luz, com o momento em que nós estamos vivendo coisas tranquilas e boas na nossa vida. E a noite, ela mostra trevas, né? Tristeza, vale. É quando você está passando por momentos difíceis na sua vida. Né? Não é que você vai Uhum. passar o dia inteiro e a noite inteira meditando na palavra. É que você vai meditar ela na alegria e na tristeza, que você vai meditar na palavra nos momentos bons, nos momentos tristes, no momento de força, nos momentos de fraqueza, em todos os Isso, em momentos da todos os vida. momentos. Isso. Né? E o que seria meditar? Porque, assim, por muitos anos eu li a Bíblia, né? E assim, ah, tá, nossa, Deus falou comigo. Que legal essa passagem aqui, que legal essa palavra. Ótimo. Mas eu não meditava nela. O que é você meditar? É você trazer para a sua vida. Né? O que Deus está querendo de fato falar com você nessa palavra com relação à sua vida. E aí você examinar a sua vida de acordo com essa palavra que você acabou de ler. Então você vai meditar nela, você vai olhar para a sua vida, para o que você vive, para a sua história, e vai falar assim: o que essa palavra precisa transformar na minha história? O que essa Uhum. palavra precisa transformar, né, o meu conceito, o que eu já sei? É porque assim, muitas vezes não cabe espaço para o novo de Deus porque a gente já sabe demais. É, já tá cheio do velho, já tá com a xícara cheia, né? Não cabe Exatamente. mais, né? Então, É verdade. nós temos que todos os dias, quando ler a palavra, nos esvaziar do nosso entendimento, do nosso conceito, do nosso, né, de tudo que a gente sabe já como verdade, porque a gente parou para ler a verdade verdadeira. Então, Uhum. assim, quando a gente parou para ler a verdade verdadeira, tudo que é verdade, que a gente entende como verdade, deixa de ser verdade porque ali você está lendo a verdade verdadeira. Então, assim, o que está escrito ali é a única verdade absoluta. Né? É. Então, quando você para ali para ler, você vai se desfazer, né, do que você entende como bom, perfeito e agradável e ouvir o que Deus tem como bom, perfeito e agradável. E ali, Amém. É quando você você, realinhado, né? quando você Totalmente. lê e assim, não tenta justificar com o que você sabe, mas lê de fato o que está escrito e traz para a sua vida o que essa palavra está dizendo, que minha vida precisa transformar através dela. Né? E isso é todos os dias. Então, é assim, não é você devorar a Bíblia, vou ler 2 horas de Bíblia, Só uma vez. Uma vez a cada 15 dias. né? É você ler, nem que você leia um versículo, mas o que aquele versículo transforma na sua vida. É você trazer a sua vida ao filtro da palavra. Né? Você Uhum. filtrar a sua vida através da palavra. Então, tudo que você lê na palavra, você precisa trazer e filtrar a sua vida. Por quê? Porque a sua vida precisa ser transformada através
aquele único versículo que você leu. Mas ele é vida, e vida e abundância. Ele É é isso. transformação, e transformação genuína. Mas isso acontece se você permite, né? Se Uhum. você deseja, se você entende o que é meditar de dia e de noite, né? É abrir mão da nossa verdade para receber a verdade de Deus, né, Cintia? Abrir mão daquilo que por muito tempo a gente viu como verdade, né? E aí a verdade do Senhor vem, transforma e começa, quanto mais a gente se entrega, quanto mais a gente busca, mais alicerçada, mais firme a gente fica e mais a gente agrada o coração do Pai com essa atitude, né? Firmando a nossa fé ali na rocha eterna. Porque a leitura da palavra, a transformação que a palavra nos causa, ela vai trazendo um nível de fé mais maduro. A gente vai começando a olhar para a palavra, para tudo que o Senhor é, foi e sempre será, com outros olhos, com olhos mais maduros, né, com a nossa fé alimentada, com uma fé mais madura, né? Então, eu vou continuar lendo aqui o versículo 8, né, de Colossenses 2. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Aí a gente cai nas armadilhas. Se a gente não estiver firme nessa palavra, firme na promessa do Senhor, a gente acaba sendo levado por vãs filosofias, né, por teorias humanas, e não porque se a nossa fé não estiver 100% firme no Senhor, a gente é levado, né? Porque existe muita teoria aí no mundo, né? E entra muito no que eu acabei de falar, né? Você não recebe direto da fonte, porque você não para você ler a Bíblia. E aí Uhum, você lê a Bíblia através da vida de outras pessoas. Através dos conceitos, dos preconceitos, da vida de outra pessoa, da experiência de outra pessoa. Não estou dizendo que todos estão ali para trazer alguma enganação, né? Mas tem pessoas que vão trazer enganação, porque não conhecem a verdade verdadeira, né? E elas trouxeram a os visão delas, né? princípios, os A visão valores delas. para a experiência delas, né? Através da experiência delas, e não da palavra real. Então, assim, quando você se espelha só no que você lê que os outros escreveram, você pode cair justamente nesse engano aí que a Uhum. Bíblia está falando, né? De Vãs filosofias, né? é como se fosse uma comida contaminada, Uhum. né? Você E você está não comendo. percebe, né? É o que falam muito. Para você conhecer uma nota falsa, para que você precisa? Tem que conhecer muitas verdadeiras. É, Você já tem que estar acostumado, né, a ver uma nota verdadeira. Porque você bate o olho numa falsa e vai falar: opa, tem alguma coisa estranha aqui. Isso aqui não combina com aquilo que eu estava vendo todo dia, né? é isso E mesmo. assim é a palavra de Deus. Ela faz a gente ficar com esse olhar mais. Não, eu não vou cair em qualquer coisa. Isso aqui não está combinando com a palavra de Deus, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar como verdade, né? Tem um versículo da Bíblia que fala que a ovelha ela reconhece a voz do bom pastor, né? Uhum, E ela não se engana com a voz dos enganadores, né? De quem não é o seu pastor. Por quê? Isso daí mostra proximidade, né? A pessoa ela tem proximidade com Deus, ela tem proximidade com a palavra de Deus, intimidade, né? intimidade, né? Então, assim, mesmo que ela esteja de olhos tampados, mesmo que ela esteja passando por qualquer situação, ela não vai se confundir com outras vozes. Outras vozes não vão conseguir enganar ela, porque ela conhece a voz do bom pastor. Então, é Amém. justamente isso que você falou, da nota falsa e da nota verdadeira. Quando você tem intimidade com a nota verdadeira, você de cara identifica a nota falsa. Quando Uhum. você tem intimidade com a voz do bom pastor, com a palavra de Deus, rapidamente você identifica O qual é a que que comida não. contaminada, Isso, qual exatamente. é a doutrina que está manchada, né, que não tem a verdade de Deus. Então,
Se você não lê a Bíblia, se você não sabe a verdade, dificilmente você vai conseguir identificar em outros livros, em outras biografias, o que é verdade e o que não é verdade. Uhum. Então você pode ser enganado facilmente. Exatamente. Por isso que não tem como ter uma vida superficial com Deus, né, Cíntia? Não. Não tem como. Você precisa criar as raízes, né? Para a gente estar verdadeiramente alicerçada no Senhor, a gente precisa aprofundar as nossas raízes nele. E como que a gente faz isso? Relacionando, no relacionamento diário, né? E a palavra de Deus é isso. Às vezes muita gente fala, eu não ouço a voz de Deus. Deus fala com as pessoas, mas não fala comigo. Abre a Bíblia que ele vai falar ali um monte. Abre a Bíblia e esteja aberta para receber, né? E a gente pode até levar isso para o casamento, né? Por exemplo, se você é casado com uma pessoa, mas você, em algum momento, deixou o relacionamento de vocês esfriar, né? Deixou a comunicação passar, vocês vão se tornar dois estranhos dormindo na mesma cama. Por quê? Exatamente. Porque, né, o relacionamento esfriou, a intimidade esfriou, O você não sabe diálogo, mais o né? que passa, você não sabe mais o que passa pela cabeça do outro. Então, vocês se tornam dois estranhos dormindo na mesma cama. Uhum. E, a verdade, a recíproca é verdadeira com Deus, né? Se você não cultiva o seu relacionamento com Deus, você não sabe o que ele pensa. Você, Exatamente. você se torna uma estranha vivendo num mundo de Deus, né? Uhum. Vivendo em Deus, porque todos Às nós vezes vivemos dentro em da casa Deus. de Deus, né, Cintia? Às vezes tanto tempo dentro da igreja, mas não conhece a Deus, não tem um relacionamento íntimo com Ele. Às vezes a gente faz um monte de coisas para Deus, mas não conhece o Deus, não conhece o dono da obra, né? É muito estranho isso, mas é verdade. E muito facilmente isso pode acontecer. Se a gente se perder na religiosidade, nos dogmas ali, e, né, viver a doutrina, mas sem se relacionar com o Pai com profundidade, né? E isso é muito sutil. E pode acontecer, né? Como aconteceu comigo por 25 anos. Então, é muito sério isso. A gente precisa decidir viver um relacionamento íntimo e profundo com Deus, né? Colocar a nossa fé, aprofundar as nossas raízes realmente no Senhor, através da palavra dele, porque a palavra de Deus nos mostra quem ele é. A palavra de Deus nos leva a conhecer o caráter do Senhor, né? Então, por isso que é importante a gente dominar, a gente saber manusear, a gente conhecer a Bíblia inteira, né? Tudo que está aqui a gente vai levar para a nossa vida e se a gente aplicar, a gente vai ver ali os frutos do Senhor, né? É. E Eu, aqui para... Você quer falar? não, só para finalizar aqui, que mais uma vez eu entro na questão dos livros, né? Da gente focar nos livros, focar nos princípios, nos valores, mas não focar em Cristo, né? Você viver os princípios de Deus, que já está pregado em todos os lugares, de biografias até que não são de Deus, até ateias, mas ali já tem os princípios de Deus. Então, assim, você viver os princípios de Deus, você vai colher os frutos. E todo mundo, até os que conhecem ou não conhecem a Deus, até os que buscam e não buscam a Deus, viver os princípios de Deus, você vai colher os frutos que a palavra de Deus diz. Mas viver tudo isso e não ter Cristo é a mesma coisa que não ter nada. Uhum. Porque a partir do momento que você morrer, acabou tudo, né? É, Mas quando você vive os princípios e você tem Cristo, você tem a salvação. Só amém. Você Cristo está salva. construindo a sua vida na eternidade, né? Cintia? É diferente construir a vida na eternidade. Não é nem para a eternidade, é na. A gente constrói no Senhor, né? Versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão feita por mão, não por mão, quer dizer,
pela circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé, no poder de Deus que vos ressuscitou, que o ressuscitou dos mortos. Então é esse poder que está sobre a nossa vida. É esse poder que a gente pode usar para a gente dizer não para as nossas velhas atitudes, para os nossos velhos hábitos, para tudo aquilo que a gente viveu nas nossas antigas verdades, né? Aquilo que era verdade para nós. E que quando a gente